Para essa nova AP, o nosso grupo composto pela Giovana, Lucas, Ana e Rafael escolheu o tema NFC para apresentar para a turma. O nosso objetivo é apresentar essa nova tecnologia para vocês, e a gente segue essa estrutura. Portanto, sigam com o vídeo. O advento da internet possibilitou que a comunicação se tornasse um ponto-chave para todos. E para que a mesma funcionasse, foram estabelecidos diversos protocolos para propósitos distintos. Tendo isso em mente, vamos compreender como a tecnologia NFC, comunicação por campo de proximidade, no âmbito de redes de computadores, está na palma da mão da população mundial. Mas vamos realmente entender o que faz o NFC. Ele é uma tecnologia que permite a transferência de informações entre dois aparelhos compatíveis sem ser necessário o contato entre os mesmos ou processos longos de pareamento. Com a grande preferência por transações de dados mais rápidas e liberdade de conexão com fio, o NFC está presente em pagamentos por aproximação, cartões de transportes públicos e tags de reconhecimento. Essa tecnologia NFC tem como origem uma ideia de melhoria de outra inovação existente na época, a identificação por radiofrequência, RFID. As marcas Sony, Philips e Nokia, por volta dos anos 2000, se juntaram para tentar criar uma nova alternativa mais segura e com mais funcionalidades em comparação à RFID. Só que apenas em 2006 essa tecnologia foi aplicada propriamente. Ela havia sido adaptada para pequenas tags NFC e pouco tempo depois foi lançado o primeiro celular compatível com a NFC, o Nokia 6131. Porém, na época, a capacidade era limitada por possuir poucas especificações tecnológicas. Atualmente, a tecnologia é amplamente utilizada para pagamentos por aproximação, transferência de dados e controle de acesso. O NFC utiliza a tecnologia de indução magnética para estabelecer a conexão entre dois aparelhos capacitados. Uma transferência de dados NFC requer um aparelho iniciador, ou leitor, e um aparelho alvo, ambos portadores da tecnologia. O iniciador gera um campo de ondas de rádio de baixa frequência, e conforme existe um alvo dentro desse campo, o circuito é ativado, configurando uma conexão entre ambos os dispositivos. Tal conexão pode ser dada através de três modos: o passivo, que é a leitura escrita, o ativo, que é o peer-to-peer, e o emulador de cartão, que é o comumente usado nos celulares. A frequência utilizada pelo NFC é de 13,56 MHz. Essa frequência foi escolhida pois já era utilizada como uma das frequências do RFID. Com isso, foi possível criar algumas conexões entre tags NFC e algumas aplicações RFID, apenas se a frequência do RFID fosse também de 13,56 MHz. Ou seja, um RFID com high frequency presente em alguns cartões de transporte, passaportes eletrônicos e outros dispositivos. Entretanto, o NFC não consegue ler RFID de low frequency nem de ultra high frequency. Essa frequência citada permite também uma comunicação de curta distância, de 4 a 10 centímetros. Sobre o funcionamento das tags, elas agem através de acoplamento indutivo, onde tem um leitor, que é o dispositivo ativo, tem uma fonte de energia própria e usa ela para ficar mandando sinais de frequência de 13,56 MHz a todo momento. Por outro lado, tem umas tags que são dispositivos passivos, que não possuem fonte de energia. Quando o dispositivo passivo chega perto de um dispositivo ativo, eles acabam ativando, por conta do campo eletromagnético, gerando um dispositivo ativo. A corrente gerada por esse campo é o suficiente para poder ligar o componente passivo. E quando isso acontece, os dois acabam trocando informações. As tags têm três formatos de funcionamento: o passivo, que é quando temos um dispositivo ativo e um passivo, e quando se aproximam a comunicação ocorre. Um exemplo é a tag de portão, ou então um cartão de crédito ou débito, que tem aproximação. A segunda maneira é o card emulator, onde temos dois dispositivos que são ativos, só que um deles emula como se fosse o passivo, e quando eles estão próximos a conexão ocorre. Um exemplo é quando vamos pagar alguma coisa usando o celular, que é ativo, pois tem sua própria fonte de energia, uma maquininha que também é ativo. Por fim, temos o modo peer-to-peer, onde os dois lados conseguem ser iniciadores ou alvo, assim permitindo trocas de dados sem necessidade de um servidor para poder ser um intermediário. As tags são classificadas em 5 tipos diferentes, dependendo da velocidade de transmissão e armazenamento de dados. As tags do tipo 1 são as mais antigas e limitadas, quase não vemos elas hoje em dia. O seu armazenamento interno varia de 96 bytes até 2 KB, com uma velocidade de transmissão de 106 kbps por segundo.
A principal funcionalidade dela é armazenar senhas Wi-Fi, pequenos textos ou URLs. Já as tags do tipo 2 é similar com as tags do tipo 1. Seu armazenamento varia de 48 até 2 KB e sua velocidade de transmissão também é de 106 kbps. Seu uso é muito parecido com a do tipo 1. A diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é a origem de fabricação. As tags do tipo 1 foram fabricadas pela Topaz, enquanto as do tipo 2 são fabricadas pela NXP, a Philips, que também é uma das criadoras, e hoje em dia são as mais comuns hoje em dia. Já o tipo 3 tem um armazenamento de 2 KB e taxa de transmissão de 212 a 424 kbps por segundo. Ela é usada para cartões de transporte ou crachás de identificação. O tipo 4 tem armazenamento de até 32 KB e uma taxa de transmissão de 106, 212 ou 424 kbps. Sua funcionalidade são pagamentos, cartões de embarque e sistemas de bilhete eletrônico. Por último, temos a do tipo 5, onde temos um armazenamento de até 3.5 KB e uma transferência de 106 kbps. Seu principal uso é para gerenciar logística e inventário. Um ponto importante de ressaltar é que o tipo 5 usa outro padrão, usa ISO 15693, e não o padrão do NFC Forum que as outras 4 usam. Como o NFC se adequa a tantos dispositivos diferentes? Como essa tecnologia em ascensão não é barrada por conta da baixa portabilidade? Como dito no tópico História, as marcas Sony, Philips e Nokia foram pioneiras em se tratando de NFC. Porém, cada uma criou sua própria versão dessa tecnologia, com diferentes tags e protocolos. Cada versão atua com diferentes taxas de transmissão, limitação de memória e implementam tamanhos diferentes de mensagens. Isso parece uma grande desvantagem para desenvolvedores que teriam que tratar de diversos casos de uso. Porém, a maioria dos sistemas fornecem APIs que lidam com essas diferenças, ou seja, é nessa variedade que nascem não contrariedades, mas sim descobertas tecnológicas. Alguns exemplos de protocolos criados a partir do NFC. O NDEF Exchange Protocol, um protocolo de formato de troca de dados via NFC, tem por objetivo padronizar a comunicação entre dispositivos no momento do compartilhamento de arquivos, dicionário para a escrita, leitura das infos da tag. O NFC Logical Link Control Protocol, um protocolo compacto responsável por estruturar a comunicação P2P entre dois aparelhos portadores de NFC, sem afetar a operabilidade de aplicações e chips NFC antigos. Já as principais aplicações do NFC atualmente vão de automação residencial, como rotinas, conexão ao Wi-Fi e abertura e fechamento de portas, identificação de animais, uma coleira que contém os dados dos bichinhos, hotelaria, como cartões que abrem as portas, serviço de saúde para triagem de pacientes, pagamentos por aproximação ou até em jogos de videogame. A Nintendo, por exemplo, vende bonecos físicos que podem ser liberados nos jogos quando aproximamos a cópia no console. Esses são só alguns exemplos de como você pode aplicar o NFC no seu dia a dia. Outras aplicações também podem ser feitas dependendo da sua criatividade e necessidade. Com tecnologia sem fio e multifunções cada dia mais ganhando espaço, principalmente com a popularização de smartphones, a partir de 2010, o NFC se destaca por viabilizar a integração dessas tecnologias. Por conta de sua conexão rápida, baseada na proximidade de dois aparelhos, agindo como ponte entre o mundo digital e o mundo físico, o NFC ganhará grandes avanços nos próximos anos, superando sua usabilidade em pagamentos e alçando novos horizontes. Com envios de arquivos pequenos quase que instantaneamente e trazendo segurança para certos tipos de utilização, já que a proximidade física limita a atuação maliciosa, o NFC já se tornou um queridinho de estudos acadêmicos na Europa e Ásia. Porém, há alguns obstáculos que precisam ser superados. QR Codes e NFCs têm funções de mesmo escopo: transportar dados, fazer pagamentos, porém QR Codes são infinitamente mais difundidos no mercado, por serem mais baratos, apesar de tags serem mais discretas, rápidas, práticas e de fácil integração em diversos objetos. Com o investimento correto e consolidação do dia a dia, do uso no dia a dia das pessoas, no entanto, o NFC busca ter tanto alcance quanto os QR Codes. Para finalizar, uma pergunta muito frequente é: como é feita a prevenção de colisão com o NFC?
Ou seja, quando dois dispositivos ou tags tentam transmitir ao mesmo tempo na mesma frequência, a 13.56 MHz, seus sinais se sobrepõem. Como não causar perda de dados, ruídos no canal e falhas de leitura? Isso é solucionado com um mecanismo que evita que um dispositivo comece a transmitir quando já existe comunicação ocorrendo no ambiente. Ele é chamado justamente de Collision Avoidance, prevenção de colisão. Como ele funciona? Antes de começar uma nova comunicação, o initiator, por exemplo, o seu celular, escaneia o ambiente para ver se alguém já está usando a frequência 13.56 MHz, ali perto. Se ele detectar outro celular usando NFC, tags sendo energizadas por outro leitor ou transações sendo feitas, ele não inicia sua transmissão para evitar colisão. De forma técnica, o initiator faz escuta passiva, desligando sua própria transmissão e detectando presença de campos de radiofrequência. Se houver algum sinal significativo, ele espera a sua vez, ou seja, espera a comunicação ativa desaparecer ou estabilizar para iniciar seu envio. Por que isso é importante? Operando em distâncias muito curtas, o NFC é sensível a interferências. Colisões podem ocorrer quando há vários leitores próximos, em portas de acesso com vários crachás perto, por exemplo. Assim, sem prevenção de colisão, transações de pagamento podem falhar, tags podem receber comandos conflitantes. Enfim, esse mecanismo, portanto, sana este problema.